Livramento, Caião. Caio, eu tenho 45 anos. E como você, Caio, eu já tive vários livramentos na minha vida. No dia 28 agora, de setembro, pouco tempo, eu colidi a minha moto em um outro veículo que atravessou a rodovia de forma abrupta. Como sequela deste acidente, eu fraturei os 4 membros do corpo e a minha moto deu perda total. Agradeço a Deus por mais um livramento. Mas a minha pergunta é a seguinte: Caio, o livramento ocorre quando não há nenhum arranhão? Ou este pode ocorrer com sequelas físicas que poderiam produzir resultados o Braulio assim, te mais responde negativos, essa pergunta, porque né? o Braulio não devia ter nem me feito essa pergunta, porque ele sabe a resposta. Se você tá vivo, né, meu brother? E se tiver morto, não tá livre também? Né? Gente, nós somos de Cristo. Nós somos daquele que diz que a vida e a morte são a mesma coisa. Paulo diz: pois tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. A morte virou um portal dimensional. A morte não mata mais ninguém. Quando eu oro e digo livra-me do mal, eu não estou dizendo livra-me da morte, porque a morte para mim não é um mal. Em Cristo a morte não é um mal. Mal é viver mal. Mal é odiar. Mal é não amar. Mal é invejar. Mal é existir amargurado. Mal é isso. Livra-me do mal, não é livra-me da morte, porque a morte me salva do mal muitas vezes. É que o pessoal está tão materialista, a vida só vai do berço à sepultura. Então, se acontecer alguma morte ou alguma doença, é mal para eles. Eu estou repetindo tudo de novo. Em 2000, 2001, 2003, eu escrevi tanto no meu site sobre isso. Está entupido sobre isso lá no meu site, que eu não aguento mais. Salvo pela morte. Essa semana, quantas vezes? Semana passada eu falei, não citei Isaías 57, 1 e 2? 3 vezes, inclusive na sessão livramento. Pois o justo é levado antes que venha o quê? O mal e entra na paz. O que significa ser levado? Salvo pela morte. 502. Ai! Livramento 9. Ai, meu Jesus! O justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Isaías 57, 1 e 2. O justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Conclua, meu filho. Não significa que certos males deles somos salvos pela morte. Não significa que às vezes não morrer será prosseguir na direção do mal que nos aguarda. Mas vocês não são cristãos, vocês não creem na vida eterna, não creem em Jesus. Para vocês tudo que existe aqui, são materialistas. Cada vez mais a vida eterna acabou, o mundo espiritual morreu. Eu estou lidando com um monte de ateus, sem esperança, que dizem que creem em Deus, mas vivem sem Deus no mundo. Por isso é que para o indivíduo, se há a morte a cometer, o grande mal chegou. Meu Deus, a morte vai matar todo mundo. Meu filho, caia na real. Você pode morrer hoje, mas vai morrer um dia. Então morrer é normal. Não é a morte que é o mal. O mal é não saber viver. O mal é passar pela vida burro. Isso aqui é uma desgraça. Mas a morte? Escreva aí, Gabriel. Além de salvo pela morte, a morte é vossa. Escreva para ficar menor ainda a pesquisa. A morte é vossa. 119. Vá lá. A morte é vossa. Ou então escreva aí Isaías 57, 1 e 2. Aí bem em cima do texto que eu mencionei aqui agora. Hein? Vamos lá? Isaías 57, 1 e 2, dá para ser? 4 registros. Olha como diminuiu. Perdi meu filho tragicamente. Foi o texto que a minha mãe recebeu quando meu irmão morreu, Luiz. E ela perguntou em 2 de novembro de 1976.
Veio a notícia, teu filho morreu atropelado, aliás, num acidente de carro. O meu é que morreu atropelado. O Lucas. E ela ouviu aquilo sozinha em casa, saiu subindo a escada com aquela angústia de mãe, dizendo: por que, Jesus? Por que, Jesus? Por que, Jesus? E aí foi abrir a Bíblia dela para ler, caiu justamente, acidentalmente, sobre Isaías 57. Foi o primeiro texto, ela disse que saltou da Bíblia. E ela leu: pois o justo, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Agora, se você não entendeu o Evangelho, a morte é a pior coisa que pode acontecer, como acontece com os incrédulos que não têm Deus. Agora, se você de fato conhecesse o Evangelho, essa pergunta não existiria. Como aqui em casa, meu querido, você pode ter certeza. Pode morrer todo mundo, nós vamos sofrer de saudade, porque a gente se ama, mas de desespero, ninguém. Porque na minha casa a morte não mata, a morte é só uma porta dimensional. Ela perdeu esse poder há muitos anos. Muitos anos. Escreva aí: a morte da morte. A morte morreu. Escreva, Gabriel. A morte morreu. Olha para onde é que eu tive que voltar. Para 881. Para os princípios elementares da fé em Cristo, que é a morte morreu. A morte não mata. Isso tudo acabou, mas o pessoal ficou incrédulo de Deus, de espiritualidade. Olha, tudo entupido aí de morte, para aprender a viver, aprender a morrer. Mas vocês não vão aprender nada. Ninguém aprende a viver enquanto não aprende a morrer. É só quem aprende a morrer começa a aprender a viver.